show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do meu amigo grande tricolor, médico endocrinologista e clínico geral, Dr. Silvio Provenzano. Dando continuidade à série das doenças mais comuns em idosos, vamos falar hoje sobre um problema que afeta mais de 2 milhões de brasileiros por ano, que é o diabetes do tipo 2. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Se tem o tipo 2 é porque antes tem o tipo 1, tem o gestacional, já falamos sobre eles. Mas só para diferenciar, eu sei que você vai me perguntar, o diabetes, o que é o diabetes, né? O diabetes é uma doença do metabolismo da glicose, do açúcar, onde existe uma dificuldade do organismo em aproveitar essa glicose, que é sempre bom a família Tupi saber, é a principal fonte de energia. E nós somos seres vivos pela propriedade que Deus nos deu de produzirmos toda a energia que necessitamos sempre que isso se fizer necessário. E a principal fonte de produção de energia, doutor Silvio, a glicose. Só que a glicose, para entrar nas células do corpo humano, ela precisa do auxílio absolutamente imprescindível e indispensável da insulina. Insulina é o hormônio que tem vários papéis e um dos mais importantes que ela possui: pegar a glicose que está na corrente sanguínea e colocar ela dentro da célula, onde ela será queimada para produzir energia. Portanto, o diabetes pode surgir quando há uma deficiência do hormônio, seja na sua quantidade, é o que ocorre no tipo 1, porque há uma destruição da célula que é a produtora da insulina, a célula beta do pâncreas. O pâncreas tem célula alfa, célula beta, tem célula que produz outras substâncias, é um órgão complexo e importantíssimo. Sem pâncreas a gente não vive. Produção de insulina. O diabetes do tipo 1, você tem uma lesão que destrói a célula responsável pela produção de insulina. É óbvio que se não houver insulina, a glicose vai subir e o indivíduo fica diabético. É um quadro mais agudo. Normalmente a pessoa diz: eu fiquei diabético, eu me lembro, eu estava na praia, já está alguns dias cansado, urinando muito, suando muito, de repente eu fiquei desacordado. Chega no Miguel Couto, 700, 800 de glicose, já em coma muitas vezes, é o diabetes do tipo 1. Geralmente pessoas jovens, sabe, Heleno? Crianças e adolescentes. Já o tipo 2, ele não é devido inicialmente a uma deficiência de insulina. Não que ela não possa acontecer ao longo do tempo, porque vai havendo um desgaste. O tipo 2 no passado se chamava não insulino dependente, acabou essa bobagem. Eu tenho pacientes com diabetes do tipo 2 que inclusive precisam usar insulina para o seu controle. Só que ela se deve a uma deficiência da ação da insulina. Ou seja, o indivíduo produz uma insulina que não é competente para fazer o papel dela, que é colocar a glicose dentro da célula. Por isso a glicose aumenta. Porém, é uma doença mais sutil, é uma doença que dá menos sintomas, o que torna o seu diagnóstico muitas vezes difícil para o próprio médico, que nem pensa nela. E aí é o problema, porque se você não reconhece essa doença crônica do metabolismo da glicose, complicações crônicas irão se desenvolver, o que afeta a qualidade de vida de todos nós, mas principalmente daqueles da terceira idade. Doutor Silvio, qual é a diferença do diabetes do tipo 2 para os outros tipos? Pois é, o que eu acabei de falar. No tipo 1, você tem uma destruição da fábrica de insulina, que é a célula beta. No tipo 2, ela está competente, ela produz até insulina demais. Só que é uma insulina que nasce com uma dificuldade de ação. Ela se liga ao receptor no músculo, ela se liga ao receptor no fígado, porém a ação que dela se espera não acontece. O que obriga aquele pâncreas a trabalhar muito mais. E qualquer órgão que nós tenhamos no nosso corpo que se veja obrigado a exercer um trabalho maior do que aquele que ele foi programado para fazer, a vida útil desse órgão será menor. Por isso é que o pulmão do fumante acaba mais cedo, o coração daquele cara que não se cuida acaba mais cedo e o indivíduo acaba morrendo precocemente. A gente tem que poupar nossos órgãos. Quem nasce com resistência insulínica, o que é isso, doutor Silvio? É uma situação genética onde a insulina é produzida, mas ela não age direito. O pâncreas entende, desde quando a gente ainda estava dentro da barriga da mamãe, que precisa produzir mais insulina. Essas crianças normalmente já nascem, inclusive, com um peso maior, porque a insulina é um hormônio que tem efeitos anabolizantes. Ou seja, aquele pãozinho coiozinho que a gente comeu ali inocentemente, nós dois que temos resistência à insulina, que ele virou uma bisnaga. Olha que coisa cruel, hein, Heleno? Você sabe como é que a gente pode fazer para atenuar essa resistência insulínica? E a família Tupi deve
devem entender e estimular, inclusive as crianças desde cedo, praticando exercícios. Quando a gente pratica exercício, a tal da resistência, que é uma condição genética, ela fica diminuída. E com isso, aquele pãozinho coió continua sendo um pãozinho coió, não vira uma baguete. Perfeito. Agora, quais são os cuidados com os idosos que têm diabetes tipo 2? É verdade que é preciso ter uma atenção maior com os pés? Não só com os pés, mas principalmente com o coração, principalmente com o sistema nervoso. O diabetes, devido a essa condição de ter um nível de glicose mais elevado, ele afeta basicamente todos os órgãos, inclusive os olhos. Eu sei que você vai me perguntar sobre catarata, não é só catarata não, glaucoma e por aí vai. O diabetes é uma doença que no idoso muitas vezes tem o seu diagnóstico dificultado e por isso mesmo retardado. E às vezes quando fazemos o diagnóstico já é infelizmente na presença de uma complicação crônica, como uma neuropatia. Neuropatia essa que pode, inclusive, evoluir para uma situação de pé diabético. Uma pequena ferida na sola do pé do vovô que ele sequer percebeu a existência dela, porque a neuropatia tira do indivíduo, à medida que ela progride, a sensibilidade da dor. Entendi. Tá com uma ferida e não sente que tá com a ferida. Às vezes está andando na areia escaldante, como se estivesse planando na sombra. Entendi. Ele não se protege, ele perde essa proteção. A dor é uma proteção que nós temos. E a neuropatia diabética, ela tira isso. Portanto, cuidar dos dedos dos pacientes diabéticos é fundamental. Até a forma como a unha deve ser cortada tem que ser atentada. A gente não deve tirar a cutícula sob hipótese alguma, uma vez que a cutícula é uma proteção. A gente deve cortar as unhas do pé reto. Os cantos da unha deve ser simplesmente lixado. Entendi. Cuidado com os pés. Você sabe que no diabetes ocorre um processo de desidratação da pele, o que é mais acentuado na terceira idade. Hidratar a pele é fundamental para evitar, inclusive, aparecimento de pequenas feridas, de descamação. Hidrate bem a sua pele, dê bastante líquido para o vovô. E surgindo esse problema, evidentemente que o tratamento do diabetes deve ser feito com o máximo de cuidado. Importante que o diabetes do tipo 2, ele vai requerer uma mudança nos hábitos de vida. E apesar de que nós estamos sempre em perfeito processo de transformação e não existe nada mais constante do que a mudança, mudar alguém é uma das tarefas mais complexas que pode haver. O indivíduo a vida inteira tomou aquela cerveja na hora da refeição. Ele chega aos 70 anos de idade, surge o diabetes, vai o doutor Silvio, chato pra burro, e diz assim: olha amigo, essa cerveja ela é feita com açúcar, não dá. É complicado, a gente tem que ter muito bom senso e fazer o tratamento, porque uma das coisas que a gente deve evitar quando a gente trata o diabetes do tipo 2 na terceira idade é a hipoglicemia. Eu fico com muito mais medo da hipoglicemia do que com uma glicose de 200, sabia? Em relação ao calçado que esse idoso deve usar, tem que ter algum cuidado também, doutor? É sempre bom procurar um cirurgião vascular para avaliar a circulação, bem como um ortopedista, porque deformidades nos pés, muitas vezes passíveis de serem corrigidas com um calçado especial, com uma palmilha, podem evitar lesões nos pés dos idosos. Isso aí, é perfeito. E o que a gente às vezes vê, aqueles anúncios, né, calçado específico para diabéticos e tal, será que isso é conversa fiada ou vale a pena realmente? Em alguns casos, sim. Não é evidentemente indicado de forma geral, 100% dos diabéticos. Agora, falar de calçado então, já que você está insistindo. Não, Quando você for comprar o sapato, nunca compre o sapato à tarde. Se possível, compre o sapato de manhã. Mas por que, doutor Silvio? Porque, naturalmente, os pés, eles vão inchando. Num verão como o nosso, que eu acabei de chegar aqui com 30 e poucos graus, vai esquentar mais, hein? Vai. Mas o pé vai inchando, isso é natural. Se eu compro o sapato, por exemplo, às 8 da noite no shopping, o sapato serviu perfeitamente à noite. Quando eu vou usar de manhã, ele está largo demais. O que acontece? É o contrário, você compra de manhã o sapato, serviu perfeitamente. Quando eu vou botar à noite, falou: ih, o vendedor me enganou, está muito apertado. Isso leva à calosidade, seja largo demais, seja apertado demais. O diabético deve sempre usar o seu calçado com meias, nunca usar calçado sem meia. E quando for à praia, por mais deselegante que possa parecer, use meia, use um chinelo.
para proteção. A proteção é muito mais importante do que a estética. Vamos falar de tratamento e antes o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito sempre que houver sintomas. Quais são os sintomas? O primeiro deles, e o mais importante, cansaço. À medida que a glicose vai aumentando no sangue, ela é filtrada pelo rim, o que leva a uma quantidade maior de urina que será formada. O indivíduo começa a urinar o maior número de vezes, inclusive durante o período da noite, o que já vai provocar um cansaço matinal, porque o cara acordou 4, 5 vezes de noite, ele não conseguiu ter um segmento no seu sono adequado para recuperar suas energias. Já acorda de manhã se sentindo como se nem tivesse dormido e dormiu muito mal. Outra coisa é a visão turva, porque à medida que a glicose sobe no sangue, aquele líquido que nós temos no interior do nosso olho, ele vai turvando, o que aumenta o risco de catarata no diabetes, de glaucoma no diabetes. São complicações oftalmológicas sobre as quais recentemente o Serviço de Saúde me deu a oportunidade de falar para toda a família Tupi e que estão associadas à presença do diabetes, sobretudo quando ele não é reconhecido. Diante desses sintomas, cabe ao médico solicitar um exame de sangue muito simples que o próprio programa de saúde da família faz, que é a dosagem da glicose. Evidentemente que o normal da glicose é um valor menor ou igual a 99. Certo. Se deu 100 já é suspeito. Antigamente o Dr. Silvio dizia que até 120 estava normal. As coisas mudaram porque a gente viu que não é bem assim, é difícil diagnosticar. Então, se tem um valor entre 100 e 125, você já está numa situação que a gente chama de pré-diabetes. Convém fazer uma curva glicêmica, se possível. Paralelamente a isso, a gente pode pedir a dosagem da hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é um composto que existe dentro da hemácia, onde a hemoglobina se liga com a glicose. Por quê? Porque existe uma afinidade muito grande entre essas duas substâncias. A hemoglobina é uma proteína cuja função principal no organismo do ser humano é levar oxigênio para as células e delas retirar o gás carbônico. Só que quando ela encontra uma glicose, é paixão fulminante. Ela se liga pela glicose e nada desfaz essa ligação. Enquanto a hemácia estiver viva, isso mais ou menos 120 dias, aquela hemoglobina que se ligou com a glicose vai permanecer a ela ligada. E veja bem, quanto maior for a oferta de glicose, maior o percentual de hemoglobina que a essa glicose ficará ligada. O normal é abaixo de 5,8%. Indivíduos que têm 6,5% ou mais já estão diabéticos, não precisa nenhum exame adicional. Se o valor estiver compreendido entre 5,8 até 6,4, você está com aquilo que a gente chama de pré-diabetes e precisa procurar assistência médica, porque aí, além da dieta, além da carga de exercícios adequada às tuas condições cardiovasculares na terceira idade, botar o vovô para correr é criminoso. A gente tem que saber como é que está a condição cardíaca dele, até para caminhar, qual é a distância que ele pode caminhar, porque isso ajuda muito no controle do diabetes. Mas tratar um problema criando outro não vale a pena. É o que eu falei da hipoglicemia. Quando a gente faz uma medicação para o paciente diabético que baixa demais a glicose, o corpo reage, a primeira reação é a vista ficar escura e o coração bater rápido. Quando o coração faz taquicardia, aumenta o consumo de oxigênio do miocárdio. Naquele indivíduo que tem uma doença coronariana silenciosa, um infarto pode surgir. E durante uma hipoglicemia, o indivíduo morrer de infarto. Então, o médico tem que ter o bom senso necessário para conhecer seu paciente e saber, inclusive, qual é o tipo de medicação mais apropriada às necessidades daquele indivíduo. Ufa. Na verdade, esse é um assunto altamente complexo e o que nos preocupa é que, devido aos hábitos de vida da população, e há pouco a gente ouviu falar sobre a obesidade, que está sendo cada vez mais prevalente no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente, o que aumenta, evidentemente, a possibilidade de surgimento do diabetes. Quando eu me formei, lá se vão quase 4 décadas, o percentual de diabéticos era de 5,6%, dobrou. Hoje nós temos algo em torno de 11 a 12% da população, que se pressupõe aproximadamente 24 milhões de diabéticos no Brasil. Dos 24 milhões de diabéticos no Brasil, a gente pode supor que aproximadamente 20 milhões sejam diabéticos do tipo 2. Por isso a importância desse assunto que você, mais uma vez, e eu agradeço por isso, me permitiu falar com a família Tupi. Como preveni-lo? O risco é maior em quem tem história familiar, o risco é maior em quem tem hábitos de vida inadequados, com uma dieta desequilibrada, com pouca atividade física. Por favor, começar a fazer uma atividade física, se você tem mais de 40 anos, depois de uma avaliação cardiológica, um plano alimentar, sempre que possível, orientado por uma nutricionista, e procure o médico caso sintomas como aqueles que há pouco eu falei surgirem.
Assunto pra semana que vem. O assunto para a semana que vem eu acho que é inédito no serviço de saúde. Vai ser diferente. Vai ser diferente, porque o serviço de saúde é curioso, né? As pessoas às vezes brincam comigo. Poxa, serviço de saúde que só fala de doença. Pois é, a gente pensa na saúde quando a gente perde, aí vem a doença. A gente tenta falar sobre, como a gente acabou de falar, né? Os sintomas de doença, como a família Tupi deve procurar. Mas semana que vem eu vou ter o privilégio de trazer aqui o presidente da Associação Médica Brasileira, a AMB, que eu diria que abaixo do ministro da Saúde é a personagem mais importante da saúde no Brasil. E ele veio aqui para conversar com a gente, ele virá ao Rio de Janeiro, é meu amigo pessoal, é um grande cirurgião, e ele tem a associação médica mais importante do Brasil, com milhares de médicos. A gente vai botar ele contra a parede aqui, pedindo a ele informações do que pode acontecer agora no novo governo. O ministro Mandetta assumiu essa semana, o que ele pode fazer junto ao ministério, o que ele imagina que pode ser feito para melhorar aquilo que indiscutivelmente todos sabemos e está aí na nossa porta. A saúde no Brasil, principalmente o SUS, a saúde pública, está muito ruim. O que a gente pode fazer para melhorá-lo? Quais são os planos? Se dá para ter esperança ou não? Então eu vou trazer aqui o Dr. Lincoln Ferreira Lopes, torcedor do Galo, mineiro, que adiou sua viagem de retorno para a cidade dele para brindar a família Tupi. E eu vou conversar com ele, a gente vai bater um papo, nós vamos conversar com ele, Helena. Enfim, ao invés de falar de doença, vamos falar de saúde. Ou vamos falar do que o governo pode e deve fazer para melhorar aquilo que está tão ruim. O Lincoln é um cara muito bom de papo. Vou ver se consigo falar com ele em 15 minutos. Porque se deixar como bom mineiro, a conversa se estende, uai. Trouxer um pão de queijo, fica 2 horas aqui. É verdade, doutor Silvio. Um bom domingo, boa semana, fique com Deus e até domingo que vem, amigão. Até domingo, uma semana abençoada. Beijo pra galera que tá aqui assistindo a gente. Vocês são demais, tá? Beijo. Tchau, tchau, querido. 10h48. Show do Heleno Rodaí.